atrasar tanto. Pode, tá? Bom, pessoal, bom dia. Né? Acho que todo mundo me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Joseli, né? Eu faço parte da coordenação clínica da rede. Nós havíamos dado um delay aí sobre os nossos treinamentos devido à pandemia. A gente acabou fazendo até alguns treinamentos por live, né? Enfim, e vamos retornar agora com sistema híbrido. Então, para São José do Rio Preto, a gente pretende fazer presencial, até porque o nosso próximo agendamento de treinamento é PCR, então a gente vai fazer simulação, enfim. E aí, para o pessoal de fora, eles vão assistir a simulação e a gente vai pedir depois para a enfermeira, né, fazer também uma simulação mais realística dentro das unidades. Começando, né, então, os nossos treinamentos de 2023, eu trouxe um assunto que a gente conversa bastante, até as enfermeiras, sobre profissionalismo dentro da empresa, né? Então, o que envolve o nosso trabalho, né? O que envolve nós profissionais dentro da empresa? Então, eu acho que isso é um assunto, hoje eu falo assim, é mais uma palestra, né? Não é um treinamento que a gente vai aprender uma técnica, mas eu acho que de suma importância a gente falar um pouquinho sobre profissionalismo, ética no ambiente de trabalho, como é que a gente vai associar o nosso profissionalismo ao que nós aprendemos, a nossa cultura, né, a nossa ética. Então, isso está muito envolvido com o que a gente traz dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, o tema da nossa aula é qualidade assistencial, porque isso a gente sempre conversa, né, tanto com as enfermeiras quanto para todos os colaboradores, como eu estou atuando dentro da empresa a qual me foi confiado atribuições. Então, tudo que eu faço dentro da empresa está plenamente, né, ali, anda assim, lado a lado com a qualidade assistencial. Então, isso é muito importante, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Isso. Bom, introdução, né? Como eu comecei falando, né, sobre como nós atuamos dentro da empresa, que isso está muito ligado, né, com a qualidade assistencial e diretamente à satisfação do nosso cliente dentro da empresa. Quando a gente fala a rede Vitória Spa, hoje, pela dimensão de unidades que nós temos, né, e entre elogios e críticas, nós estamos aqui só para melhorar. Então, a gente está sempre fazendo treinamentos, reuniões, para um propósito, né, para atender e satisfazer o nosso cliente dentro da empresa. Ele, né, o nosso cliente é o termômetro para que a gente tenha, seja atrativo, né, tenha essa quantidade de hóspedes que nós temos dentro das nossas unidades hoje. As unidades de fora está algumas em andamento ainda, algumas como Araçatuba, que também para as unidades de fora é a nossa mais antiga unidade, também tem está na sua capacidade máxima. Então, acredito, né, que tudo isso que nós vemos dentro das nossas unidades, que hoje também temos praticamente a nossa capacidade máxima, está envolvida com a satisfação do cliente lá dentro, né? Porque se nós não formos atrativos, né, para nossos clientes, né, para a população em geral, a gente não estaria com essa demanda de hospedagem, né? Então, da sua forma mais básica, a satisfação do cliente mede como o seu produto, o serviço e a experiência geral ficar quem atende e excede as expectativas do cliente. Então, tudo que eu falei está envolvido com isso, né? Então, a capacidade de hospedagem, o feedback dos nossos clientes. Se a gente tem algumas colocações ou críticas, a gente sempre conversa muito sobre isso, que a gente tem que pegar a dificuldade ou essa crítica para a gente construir a ação de melhorias. Né? Então, tudo isso realmente serve de ação de melhorias. Bom, aqui, essa proposta da nossa empresa, ela está no folder, ela está no nosso site, porque toda empresa qualificada, a gente tem que seguir esses 3 pilares,
que a missão da empresa, né, ser reconhecida como uma instituição de referência em atendimento no idoso, baseado na humanidade, dignidade, responsabilidade e oferecer serviços e infraestrutura de alta qualidade ao cuidado com o idoso, garantindo a tranquilidade da família. Então, a gente sempre fala, quando entra, né, qual que é a nossa principal missão dentro da empresa? Quando um hóspede entra, o que a gente sempre coloca para os familiares ou responsáveis na admissão? Para eles ficarem tranquilos, que nós vamos cuidar, né, prestar uma assistência qualificada para um ente querido que está aqui dentro. Então, pensa, se coloque no lugar de um familiar, não sei se, né, alguém já passou por uma situação semelhante, confiar um ente querido, né, a alguém cuidar. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, nós temos que pensar assim, né, que nós estamos cuidando de alguém que poderia ser a nossa mãe, que poderia ser o nosso pai, tio, enfim, né, poderia ser um familiar ou, sei lá, um filho. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, essa é a missão da nossa empresa, tá? A visão da nossa empresa é realmente proporcionar essa qualidade que a gente oferece, né? Então, nós somos um serviço e a gente vende o nosso serviço, né? Então, da melhor forma possível. Então, a gente sempre, na abordagem, né, até com os familiares, nas entrevistas, ou até quando a gente vai fazer uma contratação, enfim, a gente preza muito isso. A gente fala que nós somos um serviço e que a gente vende a qualidade assistencial. Então, isso é muito importante, tá? E quais são os nossos valores? Os nossos valores são respeito, principalmente. Então, nós estamos lidando com seres humanos, pessoas, né? Como lá a nossa missão é trabalhar com humanidade. Então, a gente trabalha com pessoas, seres humanos, né? Com a sua mais divergentes situações ali, de cognição, motor, enfim, mas a gente tem que respeitar o limite de cada um, né? Então, a gente tem que ter essa visão. E nunca subestimar alguma situação que, principalmente, o idoso está nos informando, né? Então, a gente tem, quem trabalha, né, aqui conosco, ou está começando, né, nessa profissão de trabalhar com idosos, qualquer sinalzinho que eles nos apresentam é um alerta, né? Então, as enfermeiras que estão aqui, o pessoal de fora, qualquer situação, quem não fala, qualquer sinal é um alerta, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Então, respeito, ética, confiança, né, responsabilidade. Gente, confiança é uma palavra muito forte. Quando nós confiamos, né, em todos, profissionais de uma maneira geral que trabalham dentro da nossa empresa, é porque realmente nós, profissionais que trabalhamos, confiamos ali a assistência próxima ao idoso. Porque por mais que a gente tenha uma coordenação, por mais que a gente tenha uma enfermeira supervisora de unidade, por mais que tenha uma liderança interna, vocês, né, colaboradores mais assistenciais, estão muito próximos dos hóspedes. Então, esse elo de confiança é muito grande, até porque vocês percebem que os idosos, eles acabam se identificando com pessoas, eles pedem, né, o profissional, eles sentem falta. Então, essa confiança depositada na assistência, ela é muito forte, tá? Novamente, né, a gente preza pela humanização, qualidade de serviço e excelência em atendimento, tá? Comprometimento e segurança. Bom, ficou um pouco poluído aqui esse slide, mas eu vou resumir. O que eu quis colocar entre essa analogia de respeito e disciplina. Dentro das unidades da rede Vitória Spa, quando a gente fala em respeito, a gente tem que saber limites, né? Onde é o meu para começar o outro. Quando a gente começa a inferir ao limite do outro, a gente cria desrespeito, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Ética, cultura. Então, o respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. Não só com o cuidado assistencial, mas com os colegas de trabalho. Então, voltando a falar um pouquinho entre limites e respeito, isso está muito, mas muito mesmo ligado ao trabalho em equipe.
Então, a gente tem que se comunicar. Um dos principais fatores onde a gente tem disciplina e respeito é a comunicação. Porque se a gente não conversa dentro do ambiente de trabalho, se a gente não consegue nos organizarmos dentro do ambiente de trabalho, onde sequer tenha ou não naquele momento a liderança, a gente não consegue trabalhar em equipe. E, infelizmente, na nossa função de profissionais, cuidadores, assistenciais, que trabalhamos com pessoas, nós temos que se comunicar. É um fator, né, assim, primordial. Então, a gente tem que fazer isso. Porque senão, a gente vai chegar... A primeira coisa que a gente faz quando chega ao trabalho, o que é? Bom dia, passar plantão. A gente está se comunicando. É um fator primordial, né? Então, a gente vai passar o plantão de forma clara, concisa, com respeito, como o que aconteceu. Antes de julgar, a gente tem que entender fatos, né? Ai, por que aconteceu? Não deu isso, não fez um banho, a gente não sabe exatamente como foi um plantão daquele colaborador da noite, né? Ou vice-versa, né? Quem vai passar do dia para a noite, a gente não sabe. Então, eu acho que a gente realmente tem que saber ouvir. Hoje, o mundo não ouve. A gente não ouve, né? A gente vai, às vezes vai, né? Aquele atropelo. Não, a gente tem que parar, começar a ouvir e entender. Né? Então, assim, não se colocar na posição sempre de vítima, né, ou julgamento. Então, a gente tem que saber ouvir mais. Com isso, né, a gente vai se criando esse respeito entre as pessoas. Bom, praticamente, assim, eu resumi um pouquinho, né, respeito ao próximo é algumas formas mais básicas e essenciais para a convivência saudável, né, a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Então, isso eu falo bastante quando acontece um fato, que a gente está envolto num problema, né? A gente sempre quer resolver, se coloca numa posição, nossa, porque eu, porque vítima, porque aconteceu comigo? Não, eu acredito que a gente tem que começar a pensar nas atitudes. Será que, pera lá, será que a minha atitude também foi coerente? Né? Então, eu acho que eu tenho que começar a pensar também. Então, quando a gente está trabalhando, nós sabemos que o nosso trabalho, né, que, como eu falei, um trabalho humanizado, assistencial, com idosos das suas mais divergentes graus de complexidade, a gente cansa, a gente se estressa. Isso é normal, nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Mas a gente tem que realmente saber pensar, né, fazer, assim, a gente fala assim, pensa para dentro, né, faz aquela introversão. Como que está sendo a minha atitude? Se eu estou tendo esse feedback, será que a minha atitude foi coerente? Então, eu acho que a gente tem que, para ter respeito e manter a disciplina dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que começar a fazer isso também. Ai, Jô, mas eu não tenho sangue de barata, eu vou levar isso. Não, não é isso. Lembra que eu falei sobre comunicação? Então, a gente tem que sentar, conversar, se enquadrar, porque para trabalhar, principalmente com a população, né, os hóspedes que nós trabalhamos, a gente tem que trabalhar assim. Tá bom? E disciplina, praticamente eu já falei um pouquinho, né? É uma obediência de conjunto de regras. Toda empresa, né? Quem já trabalhou, né, em outras empresas ou em grandes empresas, ou quem trabalha hoje, é o nosso primeiro vínculo, né, na nossa empresa, sabe que tem regras, sabe que tem normas. Nós temos um regimento interno, a gente tem um regulamento. Recentemente, né, o Eduardo do RH passou para vocês algumas colocações, o que rege a empresa. E nós, como colaboradores, de uma maneira geral, né, nós temos que seguir aquilo. Por quê? Porque senão, cada um vai fazer o que quer. Né? Ah, eu penso assim, eu vou agir assim. Não, e o que a empresa faz, ela não pensa só relacionado à questão de obediência, de seguir normas e rotinas. Nós pensamos em leis trabalhistas, né? Nós pensamos, falando mais da parte administrativa, realmente o que compete a quem, né? Então, eu acho que todas essas regras que a gente fala sobre regras de uma forma geral, que seriam as normas que a empresa é gerida, para manter uma disciplina. Né? Então, por que eu tenho um horário de chegada? Por que eu tenho um horário de saída? Por que eu tenho um intervalo de almoço? Né? Então, por que eu tenho ali uma rotina interna? Para manter uma organização,
para as lideranças conseguirem fazer uma gestão, porque se isso começa a fugir muito, vira confusão, vira bagunça, aí vira conflito, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito bem em respeito versus essa disciplina que eu coloquei para vocês, tá? Só para concluir esse slide, mantendo, né? Eu tendo esse respeito e a disciplina dentro do ambiente de trabalho, vocês podem ter certeza que a gente vai ter um convívio muito melhor. A gente vai conseguir conviver em equipe, trabalhar em equipe, conviver em grupo, né? Trabalhar em conjunto. Então, isso está muito interligado, tá? Então, eu quis trazer isso, até devido a alguns, né? A gente passou por um processo pandêmico aí, ainda estamos ainda com algumas consequências disso. As pessoas, elas ficaram distantes, as pessoas se tornaram um pouco mais frias, né? Então, a gente tem que trazer isso à tona. Então, eu trouxe, né, essa primeira, como eu falei no começo aqui da apresentação, eu trouxe esse primeiro treinamento realmente para a gente resgatar tudo isso. Né? Eu acho que é meio que assim, ó, vamos começar um ano, é um chacoalhão, bola para frente, vida que segue, estamos aí. Né? Estamos empregados, né, para uma empresa a qual tem os seus valores, né? Eu acho que se estamos aqui é porque a gente também contribui com a empresa. Então, a gente tem os seus devidos valores, estamos, somos salariados, né? Temos os nossos benefícios e vemos o mundo lá fora como é que está. Então, a gente tem que ter essa valorização, tá? Eu acho que o próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre valores. Não. Bom, deixa eu saber. Aqui, eu quis trazer esse slide para mostrar para vocês que tudo que eu fiz esse comentário agora é uma escadinha, tá? Então, se eu tenho um trabalho qualificado, se eu tenho profissionalismo dentro do meu trabalho e ética, se eu tenho uma performance profissional, um adendo aqui nessa escadinha da performance profissional. Quando vocês começam, né, como cuidadores, começam de repente até outros profissionais da nossa equipe de apoio, né, não em critérios de desvalorização profissional, tá? Mas, por exemplo, limpeza, lavanderia, cozinha, a pessoa que faz, se performa tanto dentro da empresa, como os treinamentos que a gente está propondo para vocês, como fora da empresa, ela também tem a sua devida valorização. E a gente já teve vários casos disso. E vocês, por exemplo, a Eliana está fazendo agora um curso de primeiros socorros. Eu comecei como cuidadora, agora eu estou fazendo um curso profissionalizante. Ou mesmo, né, eu cuidadora, eu fui lá, eu fiz um curso de curativo, eu fui pesquisar isso. Ou enfim, né, ou qualquer outro curso a qual o aprendizado é meu. Ninguém tira. Eu faço isso, eu aprendo por mim. Então, né, a gente não estudou, né, não, é lógico, eu estudo para pôr em prática o que eu estudo, mas é meu, ninguém vai tirar. Então, eu fiz especialização, eu fiz pós-graduação, mestrado, é meu. Eu estando na Vitória Spa, eu aplico o meu aprendizado, eu estando fora da Vitória Spa, eu vou aplicar meu aprendizado. Então, eu acho que é isso que a gente também tem que pensar, né? Não é porque eu estou aqui hoje, dentro da nossa rede, ai, não, agora eu estou super tranquila. Não, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que ter performance, a gente tem que se capacitar. Isso é muito importante, né? Ai, eu não vou querer ficar aqui dentro a minha vida inteira, eu quero ter crescimento. Perfeito! Mas que se você está aqui hoje, seja motivado para isso, faça o seu melhor aqui hoje, né? Porque você também pode ter um crescimento dentro da empresa. E consequência, né, isso você tem reconhecimento, satisfação profissional e pessoal, e você vai ter aí uma carreira, né? Vocês jovens, então tem uma carreira toda pela frente ainda. Então a gente tem que batalhar por isso também, tá? Bom, profissionalismo versus ética. Já falei bastante sobre o profissionalismo, eu vou só focar um pouquinho na ética agora, né? O que é ética? Alguém queria falar alguma coisa?
O que vocês acham que é ética? Sem ler lá. Vai, Lu. Fala uma palavra aí, o que você acha que é um sinônimo de ética? Eu acho assim, tem que ter postura, falar de uma maneira geral, não ficar falando coisas, né? Tem que ter uma postura, não ficar falando coisas besteira, ficar respeito, justamente. todas essas coisas assim. A gente tem aqui duas situações, né? Tanto a ética que a gente traz, né? Uma incorporação de cultura, uma ética pessoal. Então a gente tem muito isso. O que hoje eu sou, Joseli, o que eu sou hoje que eu vou passar de conduta e ética para o meu filho? O que eu vou transmitir? Ou às vezes até para um colega de profissão. E eu tenho uma ética profissional a qual, tá? A gente tem responsabilidades que são determinadas. Então, o que é uma ética dentro do ambiente de trabalho? Eu tenho que seguir o regulamento da empresa, o regimento interno, né? O que é eu fazer o meu trabalho? O que é ser ético dentro da profissão? E o que é o ser ético pessoal? Então a gente tem essas duas situações, né? A ética ela está muito relacionada à minha cultura. Então o que eu trago de aprendizado? Como é que foi a minha vivência? Como é que foi a minha criação? Então a gente às vezes tem muita gente que a gente fala assim, aquilo ali é o jeitão da madeira porque ela é assim, né? Porém, isso ela está muito interligada e ela choca muito com a ética profissional. Por isso que dentro do ambiente de trabalho, a gente às vezes tem algumas divergências. Então, o respeito, ela está aí entre o limite do outro, porém, todos dentro de uma empresa têm que ser ético no ambiente de trabalho, independente do que é feito lá fora. Vocês entenderam o que eu quis colocar? Porque aqui a ética profissional é esse conjunto de normas, né, éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos à sua conduta, né? Significa propriedade do caráter. Então a gente pode sim ter uma incorporação, uma cultura, né, uma criação, mas dentro do ambiente de trabalho eu tenho que começar a ver de uma forma diferente. Quando eu infrinjo uma ética, seja pessoal ou profissional do meu colega de trabalho, aí tem os problemas internos, é aí onde tem os conflitos. Não é verdade? Então, eu não vou falar assim, olha, Lu, daqui para frente vocês vão ser assim. Não tem como eu falar isso, né? Agora vocês vão ser assim, eu não consigo mudar. Mas o ambiente de trabalho e dentro do ambiente de trabalho, eu gostaria que vocês tivessem essa atitude. É diferente. Entendeu? Então, isso é muito positivo para que a gente tenha novamente um bom relacionamento, um bom convívio, né? Então, como eu volto a falar, a gente já chega se comunicando, trocando o plantão. Eu já chego sabendo ouvir o plantão do meu colega. O que é antiético? Eu chego, nossa, minha noitada foi, né? E aí o hóspede ali do lado, né? Porque você, nossa, cagou, não humilhou. Pelo amor de Deus, gente. Porque aquela avó lá, todo mundo tem nome. Então a gente tem que começar a ter esse respeito e ser ético, principalmente na nossa comunicação. Conversar o que é necessário. A troca de plantão ou mesmo o nosso ambiente de trabalho, muitas vezes a gente está ali conversando, a gente se desliga de que tem um idoso ali lúcido. Pode entrar. Oi, Renan. Pode ficar à vontade. Bom dia. A gente às vezes não se atenta, né? Que tem ao nosso redor pessoas ouvindo que nossos comentários. E você sabe que quando a gente faz um comentário ou uma conversa que pode ser ali desnecessária naquele momento, pode conversar lá fora, pode conversar no seu horário de intervalo, enfim, que quem ouve pode fazer ali
divergir, distorção dessa história, que até a gente realmente apurar depois os fatos pode ser tarde demais, né? Então, por isso que essa ética, principalmente na nossa comunicação, no nosso ambiente, ela pode ser evitar muitos dos transtornos que a qual hoje nós vivenciamos, né? Então, depois eu até, se vocês, né, quiserem fazer algumas colocações, mas eu acho que assim, tudo que nós estamos falando, né, e compartilhando agora é para isso, é para manter um ambiente de trabalho responsável, tranquilo, humano, ético, profissional, tá bom? Bom, já perguntei isso, né? Mas eu vou falar de novo. Mediante a tudo que nós conversamos agora, né? É assim, um treinamento agora, uma dinâmica interna. Qual profissional eu sou, né? Que profissional que eu me enquadro? Então, sabe, acho que a gente tem que fechar nossos olhos e falar assim, gente, será que eu sou realmente esse profissional a qual eu estou tendo a entrega dentro do meu ambiente de trabalho? Né? Eu vou sair desse treinamento, na verdade não é um treinamento, como eu falei, é um bate-papo, né? Eu vou sair daqui melhor, né? Eu vou colocar lá a mão no meu coraçãozinho e falar assim, não, poxa, eu acho que eu posso me doar mais, né? Então, eu tô cansada, mas eu acredito que, sei lá, né, daqui para frente eu vou tentar ser diferente, eu vou descansar um pouquinho, né? Ai, Joel, né, Aline, Magda, as enfermeiras de fora, assim, ai, eu não tenho férias, mas me dá aí essa folga, eu tô com alguns problemas, eu preciso me centralizar, eu quero voltar melhor. Então, acho que assim, né, esse bate-papo, para a gente começar aí um ano, o nosso primeiro treinamento do ano, para isso, né? Recarregar as energias ali e força da peruca. A gente tem aí, né, se Deus quiser, um 2023 bem promissor, tá? Então, o profissionalismo, né, deve ter como base a humildade. É muito difícil, né? E olha, é uma palavra forte e difícil. Ser humilde. Mas, em muitas situações, a gente tem que incorporar isso, né? A gente tem, volto lá, tem a palavra humildade, ela está envolta ali, né? Tem um leque de ações que envolve ela, né? Não é humildade, não significa humilhação, tá? É muito diferente. Humildade é ter tudo isso, né, que a gente comentou até agora, para a gente se tornar pessoas melhores. Então, se eu tenho o meu embasamento, se eu tenho o meu profissionalismo, se eu tenho a minha cultura, se eu tenho o meu respeito, se eu trabalho com a humanidade, se eu tenho uma assistência qualificada, então eu tenho que ser humilde também para entender fatos, aceitar críticas. Às vezes as críticas que a gente, né, às vezes tem a liderança e a gestão, são colocadas, são positivas, porque do lado de fora, isso eu falo também por mim, né, por todo mundo, do lado de fora é mais difícil a gente se enxergar. Então, quando a gente chama e faz uma orientação, né, a humildade da aceitação, ela é bem positiva. Ai, mas eu não vou levar desaforo para casa. Gente, não é isso. Dentro do ambiente de trabalho, né, quando a gente faz uma orientação, é para melhoria. Né? Então, quando a gente começar a pensar dessa forma, que não sou eu, pessoal, quando a gente começar a pensar de uma forma diferente dentro do ambiente de trabalho, a gente vai se tornar bem melhor. Tá? Entre as competências básicas, né, que são apreciadas dos profissionais, é a empatia. Então, principalmente, agora eu vou fazer uma colocação, tanto para a gente quanto para a rede toda, quando a gente admite um hóspede que vocês não conhecem, né, é uma admissão, ou mesmo que vocês conhecem, nós temos que ser mais cordiais na abordagem. Olá, bom dia. Se apresentar, olha, eu sou a Eliana, eu sou a Lu, eu sou a Elisa, eu trabalho, né? Sorriso, eu trabalho nessa unidade, nós vamos aqui ter um convívio, nós vamos cuidar, eu vou conhecer como você gosta. A pessoa, gente, chega coagida, com medo, num ambiente de trabalho, num ambiente, né, que ela vai morar, a qual nunca foi a casa dela.
por mais cognição alterada que ela esteja. Pessoas são pessoas que têm tudo isso, tem uma ética, tem uma cultura, tem uma tratativa, pessoas que nunca foram tocadas. Não é verdade? Então a gente tem que começar a se colocar no lugar dele. E principalmente quando chega a família com todas as suas angústias e anseios que está deixando aquela pessoa ali. Eu vou fazer uma analogia agora, porque eu falei, vocês percebem que nós tratamos com humanidade, seres humanos, né? E eles têm isso, e eles conseguem às vezes se expressar de formas diferentes, né? Como eu falei, devido ao grau de complexidade, cognição, de formas diferentes, eles se expressam diferentes. E você imagina, por exemplo, quando às vezes vocês pegam um animalzinho de criação que vocês vão levar para dentro da sua casa. Como ele chega lá? Corre, ele não deixa pegar, ele não deixa tocar, eles ficam, né? Aí você começa a dar carinho, você começa a mostrar um ambiente para ele, vocês são receptivos, vocês alimentam, vocês dão água. No outro dia, ele é o seu melhor amigo. Não é verdade? E nasce a confiança. É verdade. Muito bem, Aline. Então, eu acho que é assim. Então, tudo que nós fazemos, a gente tem uma reação, tem um feedback. Então, essa primeira abordagem. Então, eu quero que todos se apresentem, né? Olha, então eu sou a técnica, eu sou a cuidadora, né? Eu vou prestar assistência para você. Explicar a rotina, por mais que é falado, todos os dias a gente tem que explicar a rotina, né? Olha, nós vamos tomar banho agora. Se ele tem uma cognição que ele consegue falar e escolher, que roupa você gostaria de pôr hoje? Né? Você quer passar um batom? Pensa que isso é muito agradável, tá? Eu sei que, né, o que a gente faz, às vezes tem uma intercorrência, tem uma ausência, tem um dinamismo de um dia, o outro está mais tranquilo. Nenhum dia é igual ao outro, mas sempre eu vou tentar fazer o meu melhor naquele dia, tá? E realmente eu acho que isso é gratificante tanto para eles quanto para nós, né? Quando a gente vai entregar um plantão, que tá todo mundo, nossa, ali bonitinho, legal, que todo mundo já tá feliz, está indo deitar e acabou meu dia de trabalho. Não sei se vocês já fizeram isso, assim, nossa, olha o tanto de contribuição que eu dei pro meu dia hoje, que eu fiz para um hóspede, né? Eu falei assim, quando a gente sai, né, de um trabalho que aconteceu tantas coisas, e eu estou indo embora depois para minha casa, ou de repente até para um outro trabalho, mas eu tenho que sair com aquela sensação de missão cumprida. Eu fiz o meu melhor, eu dei a minha entrega, né? Um dia melhor, outro dia não tão bom, mas outro dia excelente, né? E é assim que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, mas sempre pensando dessa forma. Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, e o que nós esperamos, né? Eu falo como empresa de vocês. Já falei muitas coisas, né? Acho que no decorrer daqui da nossa palestra eu fui falando, mas qualidade, principalmente, né? É o que eu falei, é a nossa carinha, é a nossa venda do serviço, né? Então hoje eu fico muito orgulhosa e acredito de vocês também de falar que nós trabalhamos na rede Vitória Spa e a gente tem muitos elogios, né? E é muito gostoso. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, tudo bem, por uma solicitação de uma família, mas ela falou: olha, eu estou muito feliz, o meu pai vai falecer com vocês, porque ele ama estar aí. Então, isso é muito gratificante. Não é verdade? Tem famílias que às vezes pegam o idoso que sai, eles não veem a hora de voltar. Não é verdade? Então, por mais que às vezes está ali, como eu falei, o seu grau de cognição, ele briga, ele xinga, ele fala que ele não é. A hora que está lá fora, ele sente muita falta do que está ali dentro, do carinho, da assistência, não é verdade? Então, acho que todo mundo tem essa sensação, né? Então, porém, a qualidade, ela está, né, envolta em várias situações.
organização de uma maneira geral. Então, desde quando eu venho, né, para trabalhar, eu já começo a pensar na organização do meu dia, né? O que eu vou fazer, dos materiais, dos medicamentos, né? Se está faltando, se não está. Então, a gente tem que me coloquei mal. A gente tem que sempre colocar se faltou alguma coisa, ou se não teve uma organização adequada, né, na troca de plantão, a gente tem que pensar que naquele momento eu vou ter que organizar para prestar uma assistência a um hóspede, porque começa uma rotina diária, né, tanto diurna quanto noturna. E depois a gente vai conversar com a enfermeira, se faltou alguma coisa, do que aconteceu, mas naquele momento eu tenho que me organizar. Eu não posso pensar assim, não fui eu. Aí o outro pensa, também não fui eu. Aí o outro fala, também não fui eu. E aí? Né? Então a gente tem que começar a se organizar para ter essa qualidade no momento da assistência, né? E eu acredito que se a gente chegar, né, para pegar um plantão e as coisas estão ali organizadinhas, né, bonitinhas, não faltando, o plantão ele flui muito melhor. A gente tem ali, como eu falo, a hora trabalhada, né? Certinha, né? Porque se ali atrapalha alguma coisa, eu tenho uma intercorrência e tal, o banho sai mais tarde, vai atrasar um almoço, a troca vai ser, né, prejudicada. Então, se eu mantenho a organização, o plantão flui melhor. A responsabilidade, principalmente nos cuidados. Eu vou pegar esse item de responsabilidade para falar o que nós também precisamos do auxílio de todo mundo. Como eu falei lá no começo que, às vezes, o hóspede ele não fala, né, devido ao seu grau de cognição, e qualquer sinal ou sintoma pode ser um agravamento de alguma coisa. Então, os colaboradores que estão bem próximos, envoltos à assistência, também são os sinalizadores do que está acontecendo com o hóspede. Então, quando vocês vão dar um banho, que vocês sentem ali um odor diferente de uma urina, tá mais sonolento, não bebeu água, né? Ou tá, sei lá, tortinho, ou tá fazendo algum movimento que a qual ele não fazia. Vocês conhecem eles perfeitamente. Então, isso é muito importante para sinalizar para o enfermeiro o que vem acontecendo, para ter uma ação corretiva. Né? Então, olha, ele está mais sonolento, ele ficou muito sentado, tem uma hiperemia sacral, não, olha, eu já vi, precisa, já conversa. Então, essa responsabilidade dos cuidados para a gente, às vezes, mitigar uma falha ou para a gente corrigir, né, algum quadro infeccioso, enfim, também é muito importante. Então, isso também está muito relacionado à qualidade. Né? Quando acontece, infelizmente, às vezes, uma queda, um dano, ou um quadro infeccioso, né, que tem uma consequência, quem não se sente mal, né, às vezes até culpado, poderia ter feito isso antes, poderia ter visto isso. Então, isso é muito importante, está muito relacionado à qualidade, né. Então, a gente já ouviu muito falar sobre a crucificação das clínicas de idosos quando chega numa instituição, num hospital. Ele é institucionalizado. Ele tem essa infecção por causa que não faz higiene direito. Ele tá com essa lesão aí porque não muda de decúbito. Nossa, a gente fica bravo, né? A gente fica nervoso porque a gente não quer que fala do nosso trabalho, da nossa assistência. Mas pode acontecer. Então, é por isso que eu preciso realmente reorganizar, observar. Tá tudo bem aí? Preciso organizar, então, e ter essa sinalização. Esse volta a falar diálogo, comunicação. Não adianta, a gente tem que conversar, a gente tem que se comunicar, né? Que apresentação e estética, a gente também fala bastante, né? Gente, jalequinho, né? Roupinha limpinha, uniformizado, né? Nós somos uma vitrine. Quando eu entro na clínica, que está tudo organizado, limpinho, os idosos apresentáveis, né? Não tá lá todo caído de um lado, do outro, todo mundo tumultuado. Então, é muito, falando, né? Esteticamente é bonito de ver, é agradável, né? Então, eu sei porque a gente recebe famílias que vêm nos visitar
e que fala assim, nossa, eu fui visitar tal, né, Deus me livre, eu vi lá, era sujo, muquifos e dó, então, nossa, um cheiro de urina, pelo amor de Deus, isso, pelo menos eu, tá, vou falar pessoalmente, nunca ouvi isso, esse tipo de reclamação. E eu parabenizo todos vocês por isso, porque realmente é uma marca muito forte da nossa empresa, essa qualidade. Não é verdade? Então, e eu colocaria de olhos fechados e indicaria, porque eu confio essa qualidade assistencial a vocês. E acredito que todo mundo que vá conhecer, o pessoal de fora também. Porque somos nós ali que estamos juntos e performando e convivendo com vocês. Não é verdade? Então, isso é muito gratificante. Então, eu acho que a gente está aqui dentro de um ambiente a qual eu tenho gratificação, né, por trabalhar e por ter essa entrega. As atividades, principalmente, né, os hóspedes precisam também de estímulos, atividades, né, horários de banho de sol, o horário da TV, horário da brincadeira. Nós temos uma equipe multidisciplinar, mas com horários mais restritos, né? E as clínicas, inclusive, estão, né, se iniciando agora, né? São Carlos, Ribeirão. Então, gradativamente, a gente vai colocando a equipe multidisciplinar aos poucos, né? Aumentando a equipe assistencial aos poucos. Então, com a entrada de hóspedes, a gente dimensiona, a gente faz melhorias, né? Mas nós ali também conseguimos dar esse estímulo. Ter uma conversa, de repente, no momento a qual eu terminei minha assistência, sentar, conversar um pouquinho, levar para dar uma caminhada, bater um papo, né? Então, esse estímulo é necessário. Então, coisas que vou retomar agora, que eu acho muito importante em alguns pontos, né? Então, primeiro, a abordagem, a simpatia, né? A empatia na abordagem, a apresentação, o sorriso, a nossa estética pessoal, né? O nosso cuidado de uma forma geral, a sinalização de uma divergência, né? Ou de uma situação clínica do idoso. E agora, realmente, essa interação com eles. Isso é muito positivo, né? Então, a gente sempre pede, não ficar, tá ali, fica mais... Tudo bem, eu tenho que fazer meu relatório, eu tenho todas as minhas atribuições dentro do meu trabalho que compete a mim, né? Mas eu não fico ali, né, 24 horas escrevendo, no momento depois do almoço, que serviu o cafezinho, né? Ali tá todo mundo, às vezes, no posto, eles na sala, então essa interação de ir lá e levantar um pouquinho, bater um papo, dar uma voltinha e pôr para sentar, isso ativa a circulação, previne a úlcera por pressão, né, de ficar muito tempo sentado. Então, a gente até sabe da dinâmica do dia a dia, mas tem coisas, gente, que não leva 1 segundo, 2 segundos, que não vai atrapalhar a sua rotina diária. Então, isso é muito importante também, tá? E as atribuições, então, a assiduidade, a gente fala muito sobre as ausências ao trabalho, as faltas, a adequação da equipe, né? Então, a gente, como eu falei, temos clínicas que estão iniciando, então a gente também ainda está ajustando os profissionais. Em São José do Rio Preto, eu acredito nas clínicas, né, Araçatuba, Araraquara, já temos uma equipe mais formatada, né, que já está há um tempo com a gente. Turnover acontece em qualquer empresa, né? Tanto às vezes por causa do profissional, busca outras coisas, ou às vezes realmente uma avaliação interna. Mas essa formatação e a busca de um profissional qualificado é muito importante. Então, essa assiduidade, né, ela é fundamental para a rotina e o bom andamento do serviço, tá? Então, aqui eu só coloquei, né, a gente tem que fazer o SAI, tanto as enfermeiras quanto o técnico tem que fazer a sua anotação, isso é obrigação, né, tanto legal quanto norma da empresa, fazer as prevenções de lesão, acolhimentos, treinamentos. Então, isso que a gente, né, como falei, está startando hoje, que é nossa primeira conversa, vai ter um por mês. Então, eu já passei o cronograma para vocês do treinamento mensal? Passei? Acho que eu mandei lá na rede. Ou não? Não passei? Por quê? Não viu? Mas eu vou reenviar lá no nosso grupo da rede,
porque todo mês, para vocês já terem uma organização da data, tá? Vai ter um treinamento. Então, provavelmente, isso que a gente está fazendo agora é uma performance profissional. Acredito eu, tá? Que nós vamos sair hoje, o pessoal de fora também, e depois que vai assistir também, que vai ficar gravadinho a live lá, vai ter uma outra visão de como eu, profissional, estou atuando no meu ambiente de trabalho. No treinamento de PCR, nossa, é verdade, eu não sabia isso, como é que abordava, como é que não abordava, o que eu faço, a RCP, de primeiros socorros, no engasgamento, o que eu tenho que fazer, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora, a adrenalina nos toma, gente, não adianta. Uma emergência nos tira do eixo, e é onde a gente tem que se centralizar e sempre treinar para ter o sucesso naquele atendimento, né? Então, cada mês a gente vai ter ali um treinamento diferente e nós vamos também tentar colocar palestras também motivacionais. Tem a equipe da Nestlé, que é nossa parceira, também vai falar um pouquinho mais sobre a parte nutricional. Então, a gente vai ter um ano, cada, né, pelo menos um treinamento por ano, a gente vai estar retomando. Vou passar o cronograma para a gente já se organizar, tá? Obrigada, Ana. Falei também já, né, das normas e rotinas da empresa. Então, a gente tem que cumprir, né, zelar pelos bens materiais e estruturais, né? Isso a administradora agradece, né? Sempre quando a gente fala, quebrou, danificou, nossa, é um Deus dos acudos. Mas é verdade porque onera, né? Tudo tem um custo. É lógico que a gente tem as manutenções preventivas, tem coisas que têm uma vida útil, não tem como, que acaba, quebra, né? Mas a gente tem que zelar porque a gente tem. Então, se a gente vê lá uma cama cisalhando a parede, ou uma poltrona, né? Ou alguma coisa que a gente vê que fica batendo, que vai quebrar, vai danificar, então a gente tem que zelar por isso também. Vá, você não fala pro cortador ali, para ele agora que nós estamos em treinamento, ou para ele parar um pouquinho ou coisas ao vivo e a cores. Bom, envolvimento e auxílio, né? Todos juntos somos bem melhores do que um, né? Na nossa profissão, dificilmente a gente consegue trabalhar sozinho, né? Tanto numa intercorrência quanto no auxílio de um hóspede mais obeso, né? Tanto de um hóspede acamado, dificilmente a gente consegue trabalhar sozinho. Então, eu acho que a gente tem que ter esse envolvimento. Segurança interna, né? Tanto profissional quanto para os hóspedes. Então, grade, a restrição, não deixar sozinho no banheiro, principalmente. A gente fez um levantamento das quedas, que a gente fez um indicador, ou foi à noite por falta de grade ou restrição, ou foi na hora do banho, tá? Ou foi na hora do banheiro, que às vezes esqueceu alguma coisa, saiu para buscar, a hora que foi ver, o hóspede já estava no chão, né? Ou realmente no acompanhamento ao banho. Então, trabalhar com idoso, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Nós temos, às vezes, a segurança de que nunca aconteceu. Não é verdade? Imagina, ela é super bem, isso aí não acontece com ela. Você virou as costas, ela pode ter um mal súbito, ela pode ter uma hipotensão. Então, por mais que, ela toma ali banho e tal, eu vou ali ficar olhando. Aconteceu comigo. Tá bem? Eu estava acompanhando a senhora que tinha acabado de tomar banho, ela estava no andador, e eu atrás, né? Aí eu sempre acompanhando ela, de repente ela só falou assim, eu não tô bem, tô passando mal. Naquela hora ela já foi. Aí eu segurei ela para não bater a cabeça e fui gritando, ok, né? Para parecer, né? Porque Pensou se você não estava atrás? Porque é andador e vai, né? Aí eu só protegi a cabeça dela, porque se ela caísse, aí ela foi assim, foi muito porque rápido. essa autoconfiança, né, de que nunca aconteceu, não adianta. Acontece com a gente. Às vezes a gente está lá bem, né, e de repente tem uma hipotensão e cai. Às vezes a gente tem uma tontura, às vezes a gente tem uma áurea que, né, vai passar mal.
Então, eu acho que esta percepção e segurança, ela é muito importante. Nunca achar que não vai acontecer, né? Então, escorrega, tropeça, né? Principalmente à noite, na ronda, né? Não dá só aquela espiadinha, tem que ir lá, ver se tá tudo bem, descobre o idoso, né? A gente tem ali, se não tiver, mas conversa com o enfermeiro, deixar a luz de vigia acesa, porque facilita para você entrar no quarto. A gente fala que não, isso não são só critérios de vigilância, tá? Quando a gente fala assim, porque a vigilância cobra, a vigilância cobra o quê? A segurança do hóspede. Então, na verdade, ela fiscaliza o que a gente tem que fazer para a segurança do hóspede. Então, isso é muito importante. A ronda da noite, a câmera, porque já aconteceu casos de óbito e foi ver só na troca de plantão do dia. Por quê? Tá lá, cobertinho, né? Não se mexe. A hora que vai passar o plantão, tá lá, duro já. Então, acontece. Por quê? É a segurança que na noite, né, ou durante, igual eu falei, do dia, que não vai acontecer, né? E hóspedes que a gente nunca espera, hein? Nunca imagina que vai acontecer. Né? Mas estava bem ontem, foi dormir super bem. É idoso, comórbido, né? Tem várias comorbidades, é verdade? Então a gente sempre tem que pensar depois, né? Sempre pensar um passo adiante, né? Para não acontecer, tá? Ambiente tranquilo e leve, né? Então tudo que eu já falei, e uma comunicação efetiva, né? Comunicação efetiva é o resumo do que eu falei até agora sobre a comunicação. Então, ela tem que ser tanto interna quanto externamente, né? Clara, objetiva e humanizada. Então, conversar o que é necessário. Quando a gente fala, né? Eu vou entrar mudo e sair calado dentro da empresa? Nada disso, pelo contrário. Mas falar o necessário, falar o que é conveniente, né, para o ambiente, de uma forma mais objetiva, humanizado. Vocês podem observar, né? Faça aí uma analogia com o ambiente de trabalho. Sempre um conflito ou uma confusão começa de uma conversa distorcida. Tá? Tá bom, somos seres humanos, gostamos de falar, nanana, mas sempre. E aí a gente tem que ficar remediando, retratando, vendo, tal. E isso tem consequências, né? Tanto interna como para a tua vida pessoal, profissional. A gente tem que começar a se relacionar melhor dentro do ambiente de trabalho. Eu sempre falo assim, eu não quero que vocês peguem e sejam amigos para sair tomar um chopp na esquina. Mas dentro do ambiente de trabalho tem que ter um bom convívio para fluir, né? Senão não flui. Aí eu vou trabalhar com a cara fechada, desanimada, porque eu tenho que trabalhar com aquele meu colega, né? Então eu acho que assim, a gente não precisa ali, lógico, eu aceitar como a Lu mas ela dentro do ambiente de trabalho, ela vai ser profissional, ética, e eu também. Aí as coisas fluem, porque vocês vão trabalhar em prol comum, com normas, com regulamento, né? Espera lá, acho que tá bom. E problemas técnicos. Peraí, gente. Felipe. Problemas técnicos. Ele não tá nem saindo. Hã? Que? Bom, em resumo, né, para a gente finalizar a nossa palestrinha de hoje, até peço desculpa que começamos um pouco mais tarde, hoje é o primeiro dia, né, o pessoal está se ajustando nos horários, como também vai passar fora, então, organização, enfim, amanhã
temos novamente, né? Então, para quem não deu para assistir tanto presencial, mas, né, como eu falei, vai depois, quem realmente não puder assistir presencial, a enfermeira vai avaliar quem realmente, às vezes, tem 2 vínculos, quem, às vezes, realmente não consegue, né, assistir presencial, ela vai disponibilizar o link para assistir posterior, né? Mas o ideal é que a gente tenha essa interação, que a gente tenha esse bate-papo. Para quem assistiu, tanto, né, aqui presencial e fora, a gente vai passar uma lista de presença, nós vamos entregar depois o certificado, tá? Nós mandamos imprimir, mas não ficou pronto, aí a gente vai mandar para o pessoal por e-mail para a rede para também imprimir, tá? Quem até faz curso nível técnico, essas horas de, como se fosse palestras ou treinamentos, conta como pontuação, então é bem importante, tá? E para a gente, então, resumir tudo o que nós falamos, né? Para ter um bom andamento dentro de uma empresa e uma qualidade, nós precisamos de uma assistência segura, ter, né, uma cultura e ética profissional, ter um enfrentamento com redução dos riscos e danos na assistência, então, comunicação, né, ética, tudo isso está envolto. Saber atuar com a complexidade dos serviços, o grau de dependência e as diversidades das patologias nas clínicas. Então, trabalhamos desde um paciente mais lúcido, que desempenha todas as atividades. Eu acho que das clínicas aqui, eu acho que a Magda aqui, que tem a Salma, né, que realmente tem esse desempenho, mas eu acho que nas demais a gente tem, a maioria são grau 2 e grau 3, né, então a gente tem que também saber disso. Quando eu falei lá, voltando um pouquinho sobre a nossa performance, né, então entender um pouco as patologias dos idosos, né, o que toma, principalmente, né, se ele é hipertenso, se ele é diabético. Então, quando tem uma admissão, a enfermeira, o que ela faz lá? Ela coloca um resuminho, né, do prontuário do hóspede no grupo, né? Por quê? Para vocês entenderem também um pouquinho como é que é esse hóspede. Então, elas colocam lá, foi admitido o hóspede, tem, né? Pressão alta, ele é diabético, ele tem tal lesão, né? Aí tá lá, monta a prescrição. Isso é muito importante também no momento de uma intercorrência e também no momento de uns sinais vitais. De repente, né, um hóspede lá que é um cardiopata e toma um bloqueador. Aí você vai ver a frequência cardíaca, tá? Eu estou citando um exemplo. Tá lá, 38, 40. Pelo amor de Deus, o hóspede tá parando, né? Não, é um hóspede que ele tem aquele sinal, é dele, né? Ele é bloqueado, enfim. Então, numa intercorrência, às vezes quem toma antihipertensivo, dificilmente às vezes vai ter uma oscilação, né? Um pique hipertensivo, enfim. Então, a gente tem que saber as divergências de sinais vitais. Então, isso é muito importante para a nossa assistência segura, né? Então, a gente tem que saber e conhecer o hóspede que nós estamos cuidando, não é verdade? Então, principalmente, além da abordagem, da simpatia, né, ou da empatia na abordagem, a gente tem que conhecer um pouco aquele hóspede. Isso é muito importante. Porque como é que eu vou cuidar da Lu se eu não sei nem o que ela tem? Como é que eu vou cuidar da Vanessa? Eu não sei se ela é diabetes, se ela tem uma lesão, se ela tem um quadro infeccioso. Então, quando a gente acompanha o paciente na intercorrência, lá chegar o médico quer saber tudo. A gente tem que saber. Muito bem colocado, né? Tudo bem que a gente dá lá, tenta dar aquele resuminho, né? E os documentos, mas chega lá, o que toma, o que não toma, o que aconteceu, quanto tempo está institucionalizado. Então é bem importante a gente saber isso. Pode falar. Eu falo muito, é muito importante a passagem de plantão. Sim. Porque às vezes as pessoas não valorizam de chegar mais cedo, pegar o plantão, para ter já a apresentação, quem é aquele hóspede, Sim. o que aconteceu, para ele poder já saber o que vai ser o dia dele. Se aconteceu alguma coisa, ele já sabe o que Sim. Porque não é todo mundo que valoriza a passagem de plantão. Não, e é muito importante a assiduidade. Lembra que eu falei? A assiduidade, ela é fundamental, justamente para isso, né? Então, a gente tem a responsabilidade do horário da chegada. Como eu falei, pode acontecer uma intercorrência? Pode, mas intercorrências como você não acontecem todos os dias, né? Então, um dia é uma coisa, outro dia é outra, outro dia que é... Não, então acho que a gente tem o horário para chegar, a gente tem o horário para trocar plantão,
A troca de plantão ela é pertinente aos fatos e ocorridos. Se é um hóspede novo, querer saber a informação do hóspede que está chegando, para a gente conseguir, como a Magda colocou muito bem colocado agora, saber conduzir, né? E, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Eu falo que o plantão, a organização, a condução do seu dia de trabalho, a rotina, né, que você vai ter naquele dia, ela tem que funcionar com ou sem a liderança presencial. Isso é o que faz o diferencial da equipe. Porque é lógico que vocês às vezes precisam sinalizar uma situação divergente para o enfermeiro. Olha, de repente, né? Olha, está acontecendo isso, ou aconteceu aquilo, ou caiu, ou a família ficou de trazer isso e não trouxe, enfim, né? Que tem que ter essa comunicação. Porém, a enfermeira, né? Nas clínicas de fora a gente ainda tem enfermeiras que fazem 6 horas, só chegam à tarde, né? Tem os domingos, tem enfermeira que ainda tem essa carga horária, né? Tem os feriados, tem as folgas. Então a gente tem que saber a rotina e se organizar para a hora que a enfermeira tá e a hora que a enfermeira não tá, né? Então, se eu trabalho só com estímulo ou por delegação, fica bem complicado, não é verdade? Então, eu sei da minha responsabilidade, eu sei da rotina, né? Eu sei o que eu tenho que fazer ali no dia. Então, eu vou fazer. E aí, a gente, às vezes, tem que poder e tomar a frente de uma situação divergente. Às vezes, a gente chega no plantão, como acontece, realmente, às vezes, um colega do trabalho teve uma intercorrência, furou um pneu, perdeu um ônibus, né? Ou enfim. E aí, eu chego lá, às vezes, eu e um outro colega, eu vou ficar lá de braço cruzado, ligando para a enfermeira. Tudo bem, eu comunico e vou me organizar, né? Olha, então, o que a gente pode fazer? Vamos ir por prioridades, né? Vamos ver aqui, vamos servir o café, depois a gente, né, começa os banhos das mais lúcidas, que vão ter, né, aquela dificuldade ali, né? Se tem alguém que vai sair, se tem alguém que tem algum exame, então a gente tem que se organizar e temos que priorizar, né? Para ir fluindo. Acredito que a hora que, né, vocês conversam com o enfermeiro, com o responsável que está ali, né? Ela já vai tentar providenciar, ou ela vai chegar e aí, às vezes a gente vai ter que realmente priorizar e aquele dia vai ter que trabalhar com prioridades. Quantas vezes já aconteceu? Não é verdade? Muito, né? Então a gente não sabe, né? Acontece, é o dia a dia, como que eu falei. E aí, lógico que quando tá aí todo mundo e o plantão flui, lógico que a gente vai sair melhor, né? Então aí no final do dia vai ficar melhor. Aquele dia, infelizmente, às vezes vai acontecer, né? Então de última hora é muito mais complexo de arrumar pessoas. Por isso que a gente sempre fala, né? Se tá acontecendo, já no dia anterior ou na noite teve algum imprevisto, já viu que não estava legal, né? Não deixar para avisar no outro dia 7 horas da manhã. Não tô indo porque não tô bem, né? Então é difícil. É que é pior que eu não vi. Igual hoje eu fui ver também só às 7. Bom, a teoria, né? O que a gente conversa e o que nós conversamos aqui hoje, aplicar na prática, né? Então, como eu falei, não deixa, né? Ou entrar no ouvido e sair pelo outro, como falam, né? Então, vamos tentar absorver um pouquinho do que foi colocado aqui, né? Acredito que a gente vai se tornar não só profissionais melhores, mas pessoas melhores. Não é verdade? Né? A gente está falando aqui como empresa, né? Como profissionalismo, enfim, mas a gente também leva para a prática isso, né? Eu acho que lá fora, quando a gente sabe ouvir, quando a gente tem uma empatia, quando a gente é agradável, né? Em qualquer lugar que a gente vai fazer uma compra. Vocês vão ser atendidos por uma funcionária lá, uma colaboradora daquela empresa, que te atende mal, né? Que você, sei lá, né? Não tem o tratamento qualificado a qual você foi buscar. Você está comprando um produto. O que você vai fazer? Você vai virar as costas e vai embora e nunca mais vai voltar e vai falar mal dali ainda. Não é verdade? Então, nós buscamos também, quando a gente vai apostar ou comprar alguma coisa, a gente quer uma qualidade, né? A gente quer ter essa empatia. Que eu vou até citar um exemplo. Então, ou esses dias, né? O meu cachorrinho, ele é muito idoso, estava hospitalizado. Cheguei lá de madrugada, perto a campainha, daí vem a veterinária, né, coitada. Acordei ela 2 horas da manhã. E aí, dela chegar e só falar, olha, boa noite,
eu tava assim, lógico, a gente chega desesperado, e dela já pegar e falar, olha, fica tranquilo, a gente vai cuidar dele e tal, eu vou te dar notícias, ele vai ficar internado e tal. E assim, era de madrugada, ela poderia ser muito antipática, né? Me acordou, mas não. Assim, ela tá ali naquele momento para prestar essa assistência, né? A mesma coisa a gente às vezes à noite ou durante o dia quando alguém chama, né? Então tá ali. E realmente ontem eu falo assim, eu vou voltar aqui. Eu saí muito satisfeita, tanto pela qualidade que eu tive, lógico, quanto o tratamento ali do que foi prestado, né? Então eu, né, fiz essa analogia, mas é o que acontece no nosso dia a dia, né? É o que acontece no nosso dia a dia. Por isso eu falei assim, o que eu prego aqui dentro, eu também prego lá fora, né? E eu vou ter feedbacks positivos. Então, com tudo isso que eu falei, né? Que é o que leva a isso, né? Qual que é a consequência positiva? Sucesso, a qualidade, a inovação, a resiliência. Tá? Então, é isso que eu, né, gostaria, estou aqui hoje para incorporar em vocês. Tá bom? Vamos ver se vai passar aqui agora. Ah, passou. Então, qual que é o resultado disso? De tudo que nós falamos agora? Eficiência. Eu ser eficiente, né? Ficou eficiente. Ficou eficiência mas não é. É para frisar. Mas não era. Eu não sei o que aconteceu. Bom, e aí, no final de tudo isso, eu tenho a satisfação, né? A satisfação interna. Eu, pessoalmente, né, estou satisfeita, eu tenho a satisfação dos meus hóspedes, eu tenho a satisfação dos meus dos responsáveis, eu tenho a satisfação da empresa, né? Então, tudo leva a uma consequência. Então, toda ação tem uma reação, não é verdade? Então, se eu já chego, né, e tenho o impacto com você, a tua reação é de assustar. Se eu tenho uma maneira de se colocar, você vai ter uma maneira de se colocar. Não adianta, toda ação tem uma reação. E a gente tem que pensar nisso. Bom, então, para vocês refletirem, tá? Acrescentemos alguma coisa a uma qualidade e ela parecerá um defeito. E se tiramos, né, alguma coisa de um defeito, ela aparecerá qualidade. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Então, é mais realmente, agora eu vou sair, né? Eu vou refletir, vou fechar o olhinho, vou chegar no meu ambiente de trabalho. Geralmente vocês, não sei qual que é a rotina de vocês, quando vocês entram, se vocês pedem alguma coisa. Eu geralmente já quando acordo a gente já pede proteção, né? Que o meu dia seja abençoado, que tudo corra bem, né? Que nos ilumine, que a gente tenha, né? A gente convive com hóspedes, idosos, que, como eu falei, é uma caixinha de surpresa, né? E eles gerem a nossa empresa. Não tem como, né? Então, a gente tratando e tendo essa boa qualidade, né? Tendo a antecipação de fatos, eles vão estar aí, né? Sempre. Então, é o que a gente quer, né? Que além de chegar hóspedes, porque como eu falei, nós somos uma vitrine e temos que ser atrativos, né? E os que estão aqui, muito bem cuidados para eles permanecerem. Não é verdade? Então, pessoal, eu agradeço. Eu vou passar a listinha de presença. Depois, nas clínicas de fora, eu já tinha falado, para passar a lista de presença. Quem assistir pelo link, que realmente não conseguiu assistir presencial, a enfermeira vai passar o link. Depois, a enfermeira vai, né, conversar um pouquinho aí com vocês sobre a aula, vai assinar a lista de presença também. É isso. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Não? Então tá bom. Obrigada, então. Tchau, pessoal de fora. Obrigada para quem assistiu. E aí eu vou só chamar, se vocês já quiserem sair, tá? Eu vou só chamar o Felipe para desligar aí. E até amanhã, então, para quem vai assistir amanhã. Tá bom? Obrigada, gente. Adorei. É verdade. Vou chamar o Felipe para tirar uma foto, gente. Aí quem tá fora que conseguiu reunir aí também tira uma foto para mandar aqui pra gente. Eu nem sei quanto tempo durou. Até que foi rápido. Uma horinha, acho que foi, né? Ai, que bom. Imaginei. Tá bom? Tá vendo? Ô, Felipe. Pode.